Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer, e o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente o rumo do Corinthians e do futebol brasileiro. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o que você vai ouvir agora não é uma contratação comum, é uma daquelas histórias que ficam marcadas na memória da torcida. Uma bomba explodiu no coração do Timão, não foi um boato, não foi especulação. O Corinthians fechou uma movimentação que pode reescrever a história recente do clube e mexer com todo o futebol sul-americano. Estamos falando de Jefferson David Savarino Quinteiro, o craque venezuelano, meia atacante, ponta. Um jogador que desequilibra jogos, que deixa defensores perdidos e que faz a bola parecer colada no pé. Savarino, que vinha brilhando no Botafogo, agora veste a camisa do Corinthians. E o detalhe que deixou o mercado em choque foi a forma como esse negócio aconteceu. Uma negociação a custo zero, sem dinheiro envolvido. Uma troca direta que pegou todo mundo de surpresa. O Corinthians envolveu Pedro Raul na operação. O atacante que estava emprestado ao Ceará retorna ao Rio de Janeiro e abre espaço para a chegada de um jogador que eleva o nível técnico do elenco alvinegro. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar algumas horas no tempo. Madrugada em São Paulo, bastidores fechados, poucas pessoas sabendo o que estava sendo discutido, conversas diretas, discrição máxima. A diretoria do Corinthians recebeu uma ligação decisiva, uma proposta considerada irrecusável, e ali começava uma negociação intensa, feita longe da imprensa, com o objetivo claro de não atrair concorrência. Havia pressão, outros clubes monitoravam Savarino, clubes de fora, clubes com poder financeiro, mas o Corinthians foi cirúrgico. Entrou no momento certo e virou o jogo. Do outro lado, o Botafogo buscava ajustes ofensivos. Precisava de um atacante com características diferentes e enxergou em Pedro Raul uma solução viável. As conversas avançaram, reuniões discretas, troca de documentos, decisão rápida e o resultado foi selado. Uma troca direta, sem valores pagos. Um movimento que surpreendeu o mercado e deixou os rivais em estado de choque. Mas isso é só o começo. Porque o contrato de Savarino com o Corinthians traz detalhes que mostram o quanto essa negociação foi pensada estrategicamente. Um vínculo de longo prazo, metas claras, incentivos por desempenho, proteção ao clube e motivação total ao jogador. E o impacto disso vai muito além do papel. Savarino chega para ser protagonista, para assumir responsabilidade, para transformar jogos difíceis em vitórias e devolver ao Corinthians um nível de imprevisibilidade ofensiva que a torcida sente falta. Mas quem é Savarino de verdade? De onde ele vem? Por que ele causa tanto impacto por onde passa? E principalmente, como ele pode mudar o Corinthians dentro de campo já em 2026? Para entender por que essa chegada mexeu tanto com o mercado, é preciso olhar além do anúncio e mergulhar na história de Savarino. Não é um jogador comum, não é alguém que chegou por acaso até aqui, é o resultado de uma trajetória marcada por talento, superação e decisões que moldaram um atleta pronto para grandes palcos. Jefferson David Savarino Quinteiro nasceu em 11 de novembro de 1996, em Maracaibo, na Venezuela. Uma cidade quente, intensa, onde o futebol é mais do que esporte, é escape, é sonho, é sobrevivência. Foi ali que Savarino começou a chamar atenção ainda garoto, driblando em campos improvisados, jogando como se a bola fosse parte do corpo. Ele se formou no Zulia Futebol Clube, onde estreou profissionalmente ainda muito jovem. Não demorou para virar destaque. Gols, assistências, personalidade. Em pouco tempo, já era tratado como joia do futebol venezuelano. Em 2015, ajudou o Zulia a conquistar a Copa Venezuela e colocou seu nome no radar internacional. A porta se abriu primeiro para os Estados Unidos. Na MLS, Savarino enfrentou um futebol mais físico, mais intenso e respondeu com evolução. Aprendeu a jogar em alta rotação, ganhou força, manteve a técnica. Foram dezenas de jogos, gols importantes e a consolidação de um estilo próprio. Drible curto, aceleração explosiva e visão de jogo acima da média. Mas foi no Brasil que ele realmente mudou de patamar.
Ao chegar ao Atlético Mineiro, Savarino encontrou um ambiente competitivo, pressão constante e jogos decisivos, e respondeu à altura. Participou de campanhas vitoriosas, conquistou títulos importantes e levantou a Taça da Libertadores, o sonho máximo de qualquer jogador sul-americano. Depois disso, passou por outros desafios, outros contextos, mas nunca deixou de ser decisivo. Quando retornou ao Brasil para vestir a camisa do Botafogo, rapidamente se tornou uma das principais peças do time. Velocidade, ousadia, capacidade de decidir em espaços curtos. Defensores sabiam o que ele ia fazer, mas não conseguiam parar. É exatamente esse tipo de jogador que o Corinthians buscava. Um atleta que não sente o peso do jogo grande, que pede a bola quando a pressão aumenta, que transforma um empate travado em vantagem com um lance individual. Dentro de campo, Savarino oferece algo raro. Ele pode jogar aberto, puxando para dentro, ou atuar mais centralizado, flutuando entre linhas. Ele acelera transições, quebra defesas compactas e cria superioridade numérica com o drible. Isso muda completamente a dinâmica ofensiva de qualquer time. Para o Corinthians, isso representa mais do que reforço, representa alternativa, representa imprevisibilidade. Representa um time menos dependente de jogadas previsíveis e mais capaz de decidir no talento. Mas a pergunta que surge é inevitável. Como um jogador desse nível chegou sem custo financeiro direto? Como o Corinthians conseguiu fechar um negócio desse tamanho sem gastar? E a resposta passa por estratégia, timing e leitura de mercado. Nada foi aleatório, nada foi sorte. Na próxima parte, você vai entender como essa negociação foi construída passo a passo, por que a troca fez sentido para todos os lados e quais bastidores explicam um movimento que pegou o futebol brasileiro de surpresa. A forma como essa negociação foi construída explica por que ela surpreendeu tanta gente. Não foi improviso, foi leitura de cenário. O Corinthians entendeu exatamente o momento do mercado e agiu com precisão cirúrgica. O clube sabia que não poderia competir financeiramente com propostas do exterior, nem entrar em leilão com rivais diretos. Então a estratégia foi outra: encontrar uma solução em que todos ganhassem sem que dinheiro fosse o protagonista da história. Do lado do Botafogo, havia uma necessidade clara. O clube buscava um atacante com características específicas, alguém que pudesse entregar presença diária, força física e finalização. Pedro Raul se encaixava nesse perfil. Um jogador que, mesmo emprestado ao Ceará, seguia valorizado e com mercado. Para o Corinthians, Pedro Raul não estava nos planos imediatos. O elenco precisava de espaço. A comissão técnica buscava um perfil diferente para o setor ofensivo. Alguém capaz de criar, quebrar linhas e mudar jogos travados. A troca começou a fazer sentido exatamente aí. As conversas avançaram de forma discreta. Nada de anúncios precipitados. Nada de vazamentos. O silêncio foi uma arma. Enquanto o mercado especulava outros destinos para Savarino, o Corinthians mantinha o foco e evitava ruídos. Internamente, a diretoria trabalhou alinhada com a comissão técnica. Dorival Júnior foi consultado em cada etapa. O treinador aprovou o perfil, enxergou o encaixe tático e destacou a versatilidade como um diferencial importante para um calendário cheio. O contrato também foi pensado com cuidado, um vínculo de longo prazo, mas com metas claras. Incentivos por desempenho, por participação em jogos, por entrega em campo, um modelo que protege o clube e mantém o jogador altamente motivado. Esse tipo de negociação mostra uma mudança de postura. O Corinthians não abriu mão de planejamento, não se endividou, não assumiu riscos desnecessários. Pelo contrário, usou ativos que já tinha para trazer algo que precisava. E o impacto disso vai além do campo. Esse movimento reposiciona o Corinthians no mercado. Mostra que o clube pode ser competitivo mesmo em um cenário de restrições financeiras, que inteligência pode valer mais do que cheques altos. Para o elenco, a mensagem é clara: o nível de exigência aumentou. A chegada de um jogador com o perfil de Savarino eleva a concorrência interna e muda o patamar da disputa por posição. Ninguém está confortável. Todos precisam render. Para a torcida, o sentimento é de expectativa. Não apenas pela contratação em si, mas pelo que ela representa. Um Corinthians mais atento, mais estratégico, menos refém de erros do passado. Mas toda grande contratação carrega também pressão. Savarino chega com expectativa alta, com olhares atentos, com cobrança imediata. E isso nos leva ao ponto final dessa história. O que Savarino pode entregar dentro de campo, como ele se encaixa no time.
E por que essa chegada pode transformar o Corinthians já no início da temporada? Agora vem o ponto que mais interessa ao torcedor, o que muda dentro de campo, porque toda contratação só se justifica quando a bola rola. E no caso de Savarino, o impacto pode ser imediato. O Corinthians ganha algo que não tinha com constância: criatividade em espaço curto. Savarino é aquele jogador que recebe a bola cercado por 2 ou 3 marcadores e mesmo assim encontra uma solução. Um drible, um passe vertical, um chute inesperado. Isso quebra qualquer plano defensivo bem montado. Taticamente, Dorival Júnior passa a ter mais opções. Savarino pode atuar aberto pelo lado, puxando para dentro e finalizando com o pé dominante. Pode jogar como meia, flutuando atrás do atacante, conectando meio e ataque. Pode até inverter lados durante a partida para explorar fragilidades do adversário. Essa versatilidade amplia o leque ofensivo do time. Em jogos grandes, isso pesa ainda mais. Clássicos, mata-mata, partidas travadas em que uma jogada individual decide tudo. Savarino já mostrou ao longo da carreira que não foge desse cenário. Pelo contrário, cresce sob pressão, gosta do jogo grande, pede a bola quando o estádio ferve. Outro ponto importante é a dinâmica coletiva. Com Savarino em campo, o adversário precisa dobrar a marcação. Isso abre espaço para outros jogadores. Laterais passam a ter corredor. O centroavante recebe mais bolas em condição de finalizar. O time ganha fluidez. Além disso, o Corinthians passa a ser menos previsível. Na última temporada, em vários momentos, o ataque dependia demais de jogadas específicas. Agora, o time ganha improviso, surpresa e capacidade de adaptação durante o jogo. Mas junto com tudo isso vem a responsabilidade. Savarino chega com status, com expectativa alta, com cobrança imediata da torcida. Ele sabe disso. E a forma como aceitou o projeto mostra que está disposto a assumir esse papel. Dentro do clube, o entendimento é que essa contratação não resolve todos os problemas, mas é um passo importante, um sinal claro de que o Corinthians não abriu mão de competir mesmo em meio a limitações financeiras. O recado está dado. O Corinthians quer ser protagonista, quer ser inteligente, quer voltar a assustar dentro e fora de campo. Agora resta acompanhar os próximos capítulos. A adaptação, os primeiros jogos, as primeiras respostas dentro das 4 linhas. E eu quero saber de você, Savarino chega para ser titular absoluto. Essa foi uma contratação de impacto real. Você acredita que ele pode mudar o patamar do Corinthians em 2026? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o like e acompanha, porque essa temporada promete fortes emoções para o torcedor corintiano.